Existem pastores de púlpito e pastores de pessoas. É comum aos pastores de pessoas sentirem um tipo de dor e de incômodo por saberem das angústias geradas pelas crises constantes nos casamentos, casamentos que vivem aprisionados num ciclo de bons e maus momentos, o que rouba a beleza que poderia ser não somente um casamento com mais tempo de brilho do que de escuridão. São casos em que não somente marido e mulher são afetados, mas afetam também os filhos e toda a família. Os pastores de pessoas acompanham muitas situações como essas. Pastores de pessoas sabem que existem homens que, em público, comunicam uma imagem de força, de superação, mas ninguém sabe. Por vezes, nem suas esposas ou seus filhos não sabem o quanto esses homens, esses maridos, esses pais, se sentem inseguros, solitários, com desejo de terem sabedoria para administrar as crises pessoais, suas crises emocionais, para administrar as crises conjugais, crises com os filhos e filhas, mas não encontram ajuda, uma orientação, um acolhimento de alguém que as leve a saberem que não são os únicos que vivem situações como essas. Não me refiro somente a casamentos e crises de homens que não fazem parte de uma igreja. Muitos desses casamentos e desses homens e mulheres não somente fazem parte de alguma igreja, mas estão envolvidos em atividades nas igrejas. Alguns são líderes, participam de ministérios, são presbíteros, são pastores. Tendo a liberdade e a confiança de alguns homens, o que promove momento de conversas honestas, verdadeiras e francas, por vezes vem à minha mente Erasmo Carlos cantando: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Ao colocar as coisas dessa forma como eu estou colocando, eu não estou dando mais importância às mulheres do que aos homens. O que eu quero deixar para a sua reflexão é: se nós, como cristãos, como igreja, como sociedade, não temos perdido muito por colocar os homens como seres superiores às mulheres. Não se trata de competição, trata-se do reconhecimento do quanto podemos ter perdido e continuamos perdendo ao criar uma medida de valor entre homens e mulheres, ao atribuir aos homens alguma superioridade que os leve a serem reconhecidos como mais importantes, mais necessários, mais capazes, mais fortes, mais corajosos, mais essenciais para atender às necessidades que as realidades da vida de todos, as realidades que a vida impõe sobre todos, homens e mulheres. É viver essa realidade da fraqueza, primeiro da minha própria, e daqueles com quem já temos a liberdade de conversar sobre alguns assuntos. É isso que me levou ao tema desse vídeo. O tema é Mulheres são leoas. Vou fazer uma analogia desse tema com o que desejo transmitir. Depois vou terminar mostrando o exemplo de uma leoa, cuja vida me inspira e espero inspire você também. Nos bandos de leões, a maioria dos indivíduos é de fêmeas. Na divisão do trabalho, as fêmeas são responsáveis pela caça e pelo cuidado com os filhotes, e os machos são responsáveis pela proteção do bando. Quem é mais forte, o leão ou a leoa? Há razões para afirmar que a leoa é mais forte, incomparavelmente mais forte do que os leões.
Não somente mais forte, mas ela é mais dedicada, mais comprometida, mais sensível e mais sábia do que os machos. O leão é responsável pela proteção, mas tente atacar o filhote de uma leoa e veja a reação dela. Veja a força da leoa para caçar. Imaginem o tipo de fera com a qual ela se defronta para levar a comida para os seus filhos. A leoa é forte, muito forte, mais forte do que os leões. Eu termino citando o Prêmio Nobel da Paz 2023, que foi oferecido a Narges Mohammadi, ativista dos direitos humanos, que dedica a sua vida em defesa das mulheres iranianas que vivem escravizadas debaixo de imposições absurdas, de privações, de perseguições e de violência. Narges Mohammadi foi detida algumas vezes e atualmente ela cumpre uma sentença de 10 anos e 6 meses de prisão, além de ter sofrido 154 chibatadas. Mesmo presa, ela continua ativa para que um dia as mulheres iranianas possam viver como pessoas livres da tirania religiosa. Narges Mohammadi é um exemplo, não somente para as mulheres, mas para homens e mulheres que desejam viver vidas dignas do nome de cristãos. O cristão, ele tem a sua vida pessoal e familiar, mas o seu chamado é que sirva o seu semelhante ou os seus semelhantes de alguma forma e não viva somente as suas vidas egoisticamente. Narges Mohammadi, Prêmio Nobel da Paz 2023, é um exemplo e uma inspiração para a minha vida cristã e espero seja também para a vida de cada um que teve acesso a essa mensagem.